Aqui no Além da Notícia, nós estamos hoje com duas auditoras, uma do Tribunal de Contas da União, outra do Sistema Único de Saúde, e estamos falando sobre o nosso sistema de saúde brasileiro. E, bom, o trabalho que as auditorias fazem, eu acredito que seja muito importante, não só para apurar, para descobrir os eventuais problemas, mas também eles trazem soluções enormes para aqueles que estão na ponta do serviço de saúde. É isso mesmo, Luciane. Além de fiscalizar, a auditoria oferece também soluções, não é? Sim, exatamente. Os nossos trabalhos, eles não focam apenas em encontrar erros. Culpados, erros, Exato, problemas. E culpados, né? A gente trabalha em identificar falhas e fazer as determinações de correções, mas também de propor melhoria do processo que, às vezes, o gestor ele não tem força dentro do sistema político. E aí entra um órgão de controle externo com as determinações. Esses trabalhos são encaminhados ao Congresso, aos ministérios, outros ministérios que também têm um papel importante no processo, como o Ministério do Planejamento, Ministério da Fazenda, né? As coisas não se resolvem isoladamente. E o Tribunal de Contas ele tem a competência de fazer articulação com todos esses órgãos e esse é um papel importante. Quando a gente faz uma auditoria, a gente não foca apenas em um órgão, a gente olha o sistema e vê quais são os gargalos e às vezes o problema não está no Ministério da Saúde, às vezes a gente tem que chamar o Ministério do Planejamento para que ele também colabore com esse processo, já que as coisas passam por definição de orçamento e aí é importante envolver esses outros ministérios. Contratação de servidor, você precisa envolver o Ministério do Planejamento, que tem um papel importante nessas autorizações. Sem autorização orçamentária, você não pode fazer concurso público e fica o outro ministério lá na ponta sem dar solução, porque ele não tem força política para avançar às vezes. E um órgão de controle como o DENASUS, a Controladoria Geral da União e o Tribunal de Contas da União, eles atuam nesse sentido, né, de articular esses ministérios, de detectar falhas e determinar correções e de se debruçar sobre aquele tipo de problema e propor soluções, né? Sempre ouvindo o gestor, isso é muito importante a gente ressaltar, né? Nós não temos a verdade, é importante a gente sempre ouvir o gestor e pensar soluções em conjunto e isso é feito. A gente tem algumas auditorias, farmácia popular, farmácia básica, de políticas prevenção. Públicas sobre drogas. Exatamente. Política de atenção oncológica. Oncológica. Esse trabalho foi um trabalho fantástico, porque a gente detectou que os pacientes com câncer, eles levam mais ou menos 180 dias para serem atendidos e muitas vezes, numa doença como muito essa, rápido, né? ele não consegue A propósito de atendimento. dos doentes de câncer, acaba de tramitar no Congresso Nacional, ou está tramitando agora um projeto de lei para diminuir esse tempo para 60 dias, não é? Que é fruto de trabalhos que a gente faz. Já é o fruto do trabalho de vocês. Nós fizemos ano passado a campanha dos mamógrafos, né? Sim. Para verificar a condição desses mamógrafos, quem operava esses mamógrafos. E assim, o Ministério da Saúde está com o câncer de mama e o colo de útero. É um programa, hoje é um programa de destaque do governo federal, né? Por isso que está saindo essa medida, esse projeto de lei, porque o câncer é uma doença que hoje você está só com um pedacinho, um sinal, né? Se você demorar uma semana, ele avança muito rapidamente. É uma epidemia. Imagina esperar 180 dias. Não dá para esperar 180 dias. Então, o Ministério já fez um trabalho para verificar como está os aparelhos de mamografia, né? Como que eles estão funcionando, aonde eles estão funcionando, quantos tem em cada estado, em cada município. Foi feito todo um levantamento desse, para poder depois entrar com o quê? Com o programa de todos possam fazer o exame de mama, para saber que é um dos maiores tipos de câncer que está acontecendo hoje, mais comum nas mulheres, né?
É o câncer de mama. Colo de útero e câncer de mama. Tá, eu te interrompi aqui, a gente falava ainda de auditoria sobre concessão e manutenção dos benefícios do auxílio-doença. Sim, que acaba tendo uma importância também. E fizemos a auditoria dos mamógrafos, que foi um trabalho nosso, que foi até apresentado na Rio +20, como o da saúde do índio também. Foi apresentado num evento internacional agora, com grande destaque. E para a gente hoje que fazemos esse monitoramento, a gente já percebe uma mudança nesse processo, fruto das auditorias do DenaSUS e do TCU, que fez um trabalho específico do mamógrafo, que teve uma repercussão imensa na mídia e abre esse debate, né? Quer dizer, ele ganha a agenda. Então, o papel do controle... eu volto a dizer, ele não é só de punir o gestor, é de trazer o tema para a agenda nacional. E essas auditorias, com as repercussões que elas têm tido na mídia, faz com que a sociedade se sinta mais consciente, até para cobrar mesmo do governo esses serviços públicos. Eu acho que é importante hoje no nosso programa dizer que existem órgãos que não estão com os olhos vendados para o que está acontecendo. Você acabou de me dizer, Maria do Socorro, que, por exemplo, no caso da farmácia popular, foi feita uma auditoria sobre farmácia popular e descobriu-se que em todas elas há irregularidades. Há irregularidade. Seja de uma forma, por uma forma, vamos supor, para você chegar na farmácia popular, você tem que ter uma receita dos medicamentos que são fornecidos pela farmácia popular. Essa receita médica, ela é feita por médico do SUS e não SUS. Então, essa receita, ela tem uma validade de 120 dias, na grande maioria, exceto os contraceptivos, que é 1 ano. Então, se você chegar com a receita médica e levar o CPF e o seu RG, a farmácia popular lhe dá o remédio. Só que o Ministério da Saúde paga por esse medicamento para a farmácia popular. Mas se no mês seguinte você não vai, eles usam o seu RG, tiram uma cópia daquela receita médica e continua fornecendo medicamento por 4 meses. Quando a gente faz a visita ao paciente, ele vai dizer, não, eu só fui nessa farmácia uma vez. Aí aparece ele lá na farmácia, como se ele tivesse ido durante os 4 meses, durante a validade da receita, pegar o medicamento. Entendeu? Como é que acontece? Ou então usa o CNPJ, o CPF de quem já morreu, porque a pessoa... E usa o CPF. Nós temos um caso de uma colega nossa, que ela foi numa farmácia e comprou uma vez o medicamento para hipertenso. E nós verificamos que o nome dela e o CPF dela foi usado 4 vezes. Quando ela só foi uma vez, mas lá significou dizer que ela recebeu aquele medicamento 4 vezes. Então, se ela recebeu aquele medicamento 4 vezes no papel, mas ela só foi lá uma vez, então o Ministério da Saúde pagou 3 vezes por aquele medicamento. E aí uma auditoria... Isso tem que ser visto muito em loco, e nós estamos trabalhando na questão do controle mesmo, por isso que a gente tem que ter o controle. Porque o desvio, só tem desvio porque não tem controle. Quando a gente inclusive eu estava conversando com uma secretária de saúde, que, como você falou, muitas vezes eles agradecem a gente, por quê? Porque eles não sabem. Agradecem as nossas Eles não sabem, eles também querem controlar, mas eles não sabem. É muito, a legislação do Sistema Único, ela é muito ampla e cada situação. Por que nós fazemos auditoria? Por quê? Porque nós somos órgão público. Nós estamos sujeitos aos princípios da administração pública. A gente tem que dizer o beabá para as pessoas. E a administração pública, ela tem atos, que gera fatos administrativos. Mas eu acho que não é só isso, não. Eu acho que também esse gestor, às vezes, ele até sabe como fazer. Também. Eu acho que ele sabe como fazer. Não tem perna para fazer vezes, também, ele não tem força política para conseguir que aquela área dele receba recursos suficientes para que ele tenha... Para ele estruturar-se. Para se estruturar. Para ter um quadro de pessoal, para ter sistemas informatizados que ajude, por exemplo, para fazer uma análise como essa, se ele tem isso mapeado em sistemas informatizados, ele facilita esse controle, né? No caso da farmácia popular, nós temos, né? Que fazer tudo mapeado. Mecanicamente, você precisa de muito mais gente e a administração tem os limites, né? Ele não pode contratar livremente. Então, eu preciso também ter infraestrutura para que esses setores funcionem. E eu acho que aí é que é importante as auditorias. Ela entra olhando o problema e fazendo, às vezes, determinações
para que, inclusive, outros ministérios, volto a dizer, envolve planejamento, fazenda, presidência da República, Casa Civil, para que eles articulem com esse Ministério da Saúde e dê as condições para que as políticas sejam implementadas. O que eu estou percebendo, escutando vocês aqui, é que o trabalho das auditorias, o papel do auditor, ele é fundamental para a boa aplicação dos recursos públicos em todos os âmbitos. Só para para a você cidadania, ter, é fundamental. Ronaldo, os relatórios do DenaSUS estão no site do CISAUD. Qualquer pessoa pode ter conhecimento. A partir do momento que a auditoria é encerrada, o relatório fica no site. E agora nós estamos, através da UNASUS, tentando levar para as escolas para dar conhecimento desses relatórios. Na comunidade, quando você vai mais na frente falar sobre a questão das igrejas, as pessoas também precisam ler esses relatórios para saber o que foi que nós fizemos, o que está acontecendo na sua comunidade. Porque se lá você clica e diz, por exemplo, meu estado, Tocantins, aí você clica no Tocantins, qual é o município que você quer ver o relatório? Então, no site, qualquer pessoa pode ver. O que ocorre também? Os gestores, eles ficam refém da mão de obra. Tem município, eu trabalho lá na ponta, né? Quer dizer, assim, eu tenho uma visão, eu vim do estado do Pará, trabalhei 20 anos na auditoria do Pará e hoje eu estou há 5 anos no Tocantins. Então, o município, ele é um município de muito difícil acesso. E aí, quando às vezes tem um município vizinho e tem outro município vizinho. Então, aquele médico que se submete a ir trabalhar naquela localidade de difícil acesso, ele tem um contrato nesse município, um contrato nesse município, um contrato nesse município. Ou seja, ele não está em lugar nenhum. Isso não é desvio de recurso? Ele ganha... Os médicos hoje estão levando uma fatia muito grande dos orçamentos dos municípios pequenos, porque o salário deles não é baixo. A média salarial é de 15 a 25 mil. Então, se ele ganha, vamos botar no pequeno, ele ganha 15 mil aqui nesse município, 15 mil nesse e 15 mil nesse, ele não está em lugar nenhum, quem é que está levando esse dinheiro? E o prefeito não pode demitir porque ele só tem aquele médico, mas ele vai uma vez por mês lá, tá bom. Ou ele vai um dia ou 3 dias na semana, para ele tá bom. Por quê? Porque ele fica refém dessa situação. Hoje o grande problema é esse. E uma outra realidade é que há uma grande carência de médico no interior, a no carência, fundo do exatamente. Brasil, né? Como tem a carência, então, o prefeito também não vai poder executar suas políticas de saúde, porque ele não tem o profissional adequado para poder executar. Ele tem, até o dinheiro ele tem, mas quando o recurso do Ministério da Saúde também, ele é repassado, não é para um salário de 25 mil. O programa de saúde da família. Não é verdade? Ele não deve, Aí né? o médico chega no município, como ele se acha que ele é sozinho naquela comunidade, ele cobra o preço que o mercado vai oferecer, o preço de mercado dele lá na comunidade que ele está. Então, você acha que ele vai querer trabalhar pelo um salário de 4 mil reais para ir para um local? Aí ele vai para cá, para este município, no outro dia ele está nesse município, no outro dia ele está nesse município. Por exemplo, programa de saúde da família. O médico tem que trabalhar 40 horas. Ele vai trabalhar 40 horas. Você já viu o médico trabalhando 40 horas? Eu não conheço. Muito raramente a gente vê. É um problema crônico, é um problema do nosso interior. Então tem que começar também por aí, porque os gestores, eles ficam refém e não se faz saúde se o médico também não tiver Mas junto. eu acho que tem no apoio, né? Eu sou muito esperançosa, né? E eu esse ano renovei as minhas esperanças em que a gente possa contribuir para a melhoria da qualidade do serviço de saúde. Eu aposto na Lei Complementar 141, é uma lei sistêmica, é uma lei que regulamenta a Emenda 29, que é uma grande luta do movimento sanitário, né, que fixou um orçamento mínimo para a saúde, União, Estados e Municípios, que ao longo desses 12 anos a gente teve muitos problemas. A lei vem regulamentando o que é ação do Serviço Público de Saúde. A gente tem muita maquiagem fiscal nessa área, então você tem estados que colocam os gastos com inativo, saneamento básico, de ações que não são ações de saúde, mas eles contam para poder aparecer que cumprem esse mínimo. Mas o que é mais importante para a gente são as ferramentas de gestão com um sistema eletrônico centralizado na União
que vai nos permitir ver todo o orçamento da saúde do país inteiro. Então, Isso ainda não existe, mas está previsto, é isso? não, já tem esse sistema, ele já existe e ele agora foi regulamentado por uma lei complementar. Então, ele agora é obrigatório, os estados e municípios não podem dizer mais assim, eu não preencho as informações do CIOP, se ele não quiser. E ele já está em todos os municípios? Tem, não, ele é um sistema do governo federal e os municípios têm que preencher as informações. Esse sistema está sendo reelaborado por conta da lei complementar e nós vamos ter acesso assim, a dados abertos de todo o orçamento da saúde, dos 93 bilhões da União e mais os bilhões que os estados e municípios aportam do seu orçamento. Eu volto com as senhoras falando já sobre mais ainda, aprofundando mais ainda esse tema que nós estamos conversando aqui, quero ouvir delas também a contribuição, por exemplo, de uma campanha da fraternidade, das igrejas, para o sistema de saúde no Brasil. Já, no próximo bloco.